Bem, queridos, hoje é a nossa quarta aula. Então, deixa eu ver se melhora isso aqui. Tá? A gente não viu o doutrina da Trindade na aula passada, então a gente vai ver hoje, tá? Nós vamos começar. Vamos lá? Nós vamos começar com a doutrina da Trindade e em seguida será esse roteiro aqui, tá bom? Quem perdeu a atividade na aula passada, no final da disciplina vai fazer alguma coisa, tá? Conforme está aí, desde o primeiro dia, a cada 3 aulas terá uma atividade, tá? Eu falei para vocês. Quem perdeu alguma aula pode ouvir as aulas. Pode não, deve, tá? Senão não vai acompanhar. Não vai perder muita coisa, tá bom? Quem não quiser ouvir, não é comigo, né? Tô lendo livro. Hã? Tô lendo livro. Ah, não é comigo, né, filho? Bem, eu vou seguir o roteiro aqui dessa lição é uma lição de escola bíblica que um amigo meu chamado Evaldo, que é pastor, escreveu, tá? Eu vou seguir esse roteiro aqui, mas tem outras coisas que eu vou comentar. Nós vamos conversar sobre a doutrina da Trindade, tá? Ele coloca como texto base, no 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, tá? Então, o nome dele é Filho, né? Eu vou me referir a ele como filho, o autor aqui. Edvaldo Filho. Então ele diz que nunca fez uma pesquisa, mas ele acha que 90% dos crentes não sabem definir a Trindade. Querem fazer um teste ou querem que eu prossiga? Então vamos lá. O que é a doutrina da Trindade? Jonas primeiro. Você primeiro. Diz que os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são apenas um Deus, mas 3 pessoas distintas. Tá bom. Biblicamente, como é que a gente comprova isso? Eu conheço bem uma passagem que Jesus diz que é o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Até Filipe diz, mas Senhor, eu só quero ver o Pai. E tu não precisa fazer mais nada. Ele disse, tu me vês, se tu me conhecesse de verdade, tu saberias quem é o Pai. Onde é que está essa passagem? João 14. Isso. Tudo bem. Outra pessoa, sem ser repetitivo. O que é a doutrina da Trindade? Ninguém quer falar? Ele falou bem, né? Eu ia falar o que ele ia falar. Falou por ele, né? Falou por ele. Tá? Vamos lá. Vamos seguir. A Trindade é um grande mistério, na verdade, né? Eu vou seguir o roteiro aqui. A Trindade sempre foi uma das ações mais difíceis de entender nas Escrituras, ao mesmo tempo em que é uma das doutrinas mais fundamentais do verdadeiro cristianismo. Não existe cristianismo sem Trindade, tá? Embora a palavra Trindade não seja uma palavra bíblica, mas uma palavra teológica, mas ela exprime a doutrina bíblica. E, aliás, como nós vimos na primeira aula, a teologia serve para isso, para tentar explicar a Bíblia, para organizar as nossas ideias. Né? Nós conhecemos plenamente a pessoa de Deus, somente a existência dos atributos, mas a doutrina da Trindade nos traz luz para compreendermos melhor quem Ele é. Tanto que alguns teólogos, poucos na verdade, colocam a doutrina da Trindade no começo, em alguns livros, né? No começo do assunto sobre a doutrina de Deus. É o que Franklin Ferreira e Alan May fazem, mas não é o que Sturz faz. Trouxe essa daqui para recomendar a vocês. Essa teologia foi escrita num contexto brasileiro, embora o autor não seja, mas é com base nas aulas que ele deu na Faculdade Batista Teológica de São Paulo. Eu tive o privilégio de conhecer o filho dele. Esse irmão já faleceu, mas eu conheci o filho dele, que tem o mesmo nome, é Júnior. E Miller de Erickson, eu vou ler algumas passagens da sistemática dele hoje, também não coloca no começo, coloca no final, como o final da explicação da pessoa de Deus, da doutrina de Deus, tá? Mas sem entender a Trindade não dá para entender Deus plenamente, tá bom? Não dá para entender bem quem é o Deus da Bíblia. Tem como entender a Trindade? Não é a totalidade
totalidade que eu estou falando, né? Porque ninguém vai entender Deus na totalidade. É distinguir o erro do acerto, o que é o ensinamento bíblico da heresia. Tá? Acredito que exigiria mais tempo de estudo, claro, para compreender, mas tem uma pergunta interessante. Como pode ser 3 pessoas, porém um só Deus? Esse é o mistério, é isso que as seitas pseudo-cristãs não compreendem, tá? As Testemunhas de Jeová, naquelas revistas dela, Sentinela, e na literatura, de forma geral, eles colocam o estudo sobre a Trindade como um estudo de um Deus, ou de 3 deuses, ou um Deus de 3 cabeças. Então eles recorrem a deuses pagãos, que eram uma espécie de divindade com 3 deuses, mas os 3 nunca foram um, tá? A Trindade é uma exclusividade do cristianismo, tá? Então eles criticam os cristãos, as Testemunhas de Jeová criticam os cristãos por adorar um Deus que é um só, mais 3 pessoas, tá bom? Não 3 manifestações, mas uma só, um só Deus. O Wayne Grudem dá uma definição muito interessante sobre Trindade. Aqui dessa aspa para cá. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Sim. Eu acho que dá para aumentar um pouquinho mais. Querem que eu aumente mais um pouquinho? Melhorou? Ok. A definição de Grudem é essa daqui. É a mais simples e mais interessante que eu achei das sistemáticas que eu pesquisei. Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é eternamente Deus e existe um só Deus. Vamos repetir? Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Vamos de novo, todos juntos? Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Decorem essa definição, porque eu vou pedir daqui a 2 aulas, tá? Exatamente como está. Decorem exatamente como está. Tá? É uma definição interessante, tá? Mas a Bíblia, a palavra Trindade que eu falei, não aparece nas Escrituras. É uma palavra que foi criada para expressar esta doutrina bíblica. E a palavra Trindade não diz respeito apenas ao número 3, tá? Não é só isso. Alguns teólogos falam do anticristo, o falso profeta e a besta como sendo a trindade satânica lá do Apocalipse, mas essa nomenclatura está equivocada. Não é trindade satânica, não existe isso. Pode ser tríade satânica, mas trindade não, porque trindade é uma palavra que se refere exclusivamente à divindade. Ou seja, é uma palavra que só pode ser dita a respeito de Deus. Se existem 3 pessoas na igreja que são muito amigas, a gente não pode dizer, lá vem os amigos da Trindade, como algumas às vezes brincam. Não, esse é um termo errado. A palavra Trindade é um termo exclusivamente da Trindade, tá bom? Então nada de trindade satânica, é tríade, tá? No Antigo Testamento, a Trindade já está presente porque Deus é a própria Trindade, mas a doutrina não está totalmente elucidada. Até porque, como nós sabemos, a revelação de Deus não é de maneira única, nunca foi, mas é de maneira progressiva. Deus foi dando mais luz sobre todas as doutrinas, sobre o Messias, sobre quem Ele mesmo é, sobre as suas obras, seus atributos, até o fechamento do cânon bíblico, isto é, até que toda a Bíblia estivesse fechada, toda a Bíblia estivesse escrita. Por exemplo, Moisés escreveu no Pentateuco que ninguém deveria acrescentar nada àquele livro da lei. Ele não escreveu isso? Tá. Aí chega Josué, escreve seu livro, e o pessoal, o povo de Deus naquela época, acrescentou o livro de Josué ao Pentateuco e usou de maneira normal, sem achar que estava pecando. E não estava.
Porque na verdade eles não estavam acrescentando a lei de Moisés, como quem está alterando, que esse era o intuito. Moisés proibiu a alteração ou a retirada de ensinamentos que estavam no Pentateuco. Mas eles entenderam, o povo de Deus daquela época entendeu que o livro de Josué era mais um capítulo da revelação de Deus, que estava culminando para o progresso, para o final, que só viria com o Apocalipse muito tempo depois. Estou sendo claro? Então vamos lá. Veja só, tem algumas questões sobre a Trindade. O texto de Gênesis 1:26 mesmo, né? Está aí no 4. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas antes disso, a própria palavra do versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Aponta, eu vou abrir aqui a Bíblia, aponta para uma espécie de pluralidade na pessoa de Deus, tá? O nome Elohim, que é o nome que aparece lá em Gênesis 1, que eu estou abrindo aí, pode ser traduzido e aparece na Bíblia como Deus, geralmente, mas também pode ser traduzido e aparece também como deuses. Elohim é plural, mas geralmente é traduzido como Deus. Como é que é isso? Vou explicar agora. Elohim, não sei se dá para enxergar daí, gente. No final, plural. Aí não. Podem chegar mais para cá, podem chegar mais, né? Tá? Elohim é uma palavra plural, pode ser traduzida como governante, juízes, seres divinos, anjos ou deuses, tá bom? Então, a própria palavra que a Bíblia utiliza para descrever o nome Deus está no plural, aponta para uma pluralidade na pessoa de Deus. Nós não sabemos por esse texto quantos são, mas aponta para uma pluralidade, tá? No texto do capítulo 1, versículo 26, Isso é Strong. onde aparece a palavra façamos, a maioria dos teólogos dizem que, a maioria dos teólogos diz que é uma evidência da pluralidade de Deus. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas há outra questão aí, tá? Essa opinião não é unânime. Há a questão do chamado plural majestático. Plural majestático, que é o seguinte: é uma regra gramatical da língua hebraica, que quando uma grande autoridade, como um rei, por exemplo, falava na época de Moisés a respeito do seu reino, da sua pessoa, das suas obras, ele falava de si próprio no plural. Então, a maioria dos teólogos, eu diria assim, em torno de 80% dos teólogos sistemáticos, aponta para Gênesis 1:26 e diz: há uma pluralidade na pessoa de Deus aí. Ele está falando façamos, e não farei, por exemplo, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É sempre no plural aí. 80% mais ou menos dos teólogos sistemáticos falam isso. Mas há outro grupo que tem argumentos também interessantes, que fala disso aí não como sendo uma evidência da pluralidade de Deus ou da Trindade, como nós queremos chamar ainda, mas ainda é um pouco cedo para chamar de Trindade aí. Mas falam do plural majestático. Eles acreditam, esses 20%, que aí Deus está falando porque está criando. Então é o rei fazendo e falando da sua criação, tá? Ali na Gênesis, no início, é uma manifestação da Trindade. Porque, disse Deus, né? Ele fez. Sim, porque ele diz que o Espírito Santo parava sobre. O Espírito de Deus parava sobre a face da terra, né? Sim. Aí a gente vê a imagem de Deus, do Espírito Santo, mas é que Cristo seria a palavra, Felipe?
Isso tem alguma base? Tem. O começo de Gênesis e o começo do Evangelho de João são muito parecidos de propósito, né? João quer mostrar no seu Evangelho a divindade de Jesus. Tanto que aquela visão em Ezequiel de um ser que tem 4 rostos, né? O primeiro tem rosto semelhante a homem, a leão. O segundo rosto é rosto de boi, o terceiro rosto é rosto de homem e o quarto é rosto de águia. Os irmãos no primeiro século associaram essa visão, claro que eles não estavam dizendo que a visão era isso, tá? Mas eles fizeram essa associação mental entre estes 4 rostos dos 4 evangelhos. E eles apresentaram, olha, o primeiro rosto, o rosto de leão, é o Evangelho de Mateus, já que o leão representa a realeza e Mateus mostra Jesus como sendo o rei. As palavras rei e reino aparecem mais de 80 vezes no Evangelho de Mateus. O boi está para o servo de Deus em Marcos, o homem para o filho do homem em Lucas, e a águia está para Jesus em João, porque assim como a águia, Jesus já existia nas alturas antes de tocar no chão, tá? E o princípio as primeiras palavras do Evangelho de João são para remeter mesmo a cabeça do leitor da época do primeiro século, ali no finalzinho do primeiro século, a Septuaginta, a versão grega dos 70, em que Gênesis, o Antigo Testamento em grego, né? A Septuaginta. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. São a mesma expressão em grego, é a mesma expressão, enarre, no princípio. E vai falar da criação também. Como aqui fala da criação nos primeiros versículos, João também fala lá. E diz, sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, claro, está aqui também. Só que não dá para a gente perceber por esse tempo apenas. O Novo Testamento é que vai lançar luz sobre isso aqui. Aí está implícito. Eu digo, se a gente tivesse só Gênesis, ia ficar difícil para a gente descobrir isso. Entendeu? Mas a gente não tem só Gênesis, né? Tem a revelação toda de Deus. Vamos lá. Outros textos falam do plural também, né? Gênesis 3:22, 11:7. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Vocês receberam esse material, né? Eu mandei para vocês, né? Pelo WhatsApp, né? Agora da Trindade, o senhor deu um PDF, não foi? Sobre Trindade? Sim. O PDF não está lá. Não está lá? Não. Fizeram o quê? Está o doc, que é que é o resumo. O resumo está no doc. Que resumo? Não estou entendendo, filho. Esse arquivo aqui não está lá, não? Não. Esse PDF não. Tá bom, eu mando depois. Mas eu acho que enviei. Não sei o que aconteceu, se alguém apagou. Acho que deve ter o plano. Hã? O plano tá aí, né? Não, esse aqui também, eu envio a cada semana. Enviei. Mas eu envio de novo, viu? Não, enviei não. Vamos lá. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Então, aqui é uma ironia, né? O homem não se tornou como um de Deus, tá? Não conhece o bem e o mal como Deus conhece. Mas, independente da interpretação desse texto, o nosso objetivo aqui é ver a pessoa de Deus. Aqui entra o argumento do plural majestático ou da pluralidade da pessoa de Deus também, tá? Então há um grupo que acredita que é Deus falando com mais de uma pessoa, Deus falando na Trindade, ou como ele fala no plural majestático. Essa coisa de Deus falar consigo mesmo as pessoas da Trindade não é estranho na Bíblia, tá? Abram aí o Evangelho em João capítulo 17. Deus não criou, como a gente viu, as coisas porque ele estava só. Alguém lê 17:24, por favor, de João. E eu vou fazer a pergunta antes de vocês lerem o texto, que o texto é a resposta. O que é que Deus fazia antes da criação? Jesus disse. Vamos lá? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste,
porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus amava a si próprio na Trindade, tá? Já havia comunhão na Trindade antes da criação de todas as coisas, tá? Então, não é nada estranho Deus falar com as outras pessoas da Trindade, tá? Se for essa realmente a interpretação aqui de 1:26, de 3:22 e de 11:7 de Gênesis. É no episódio da Torre de Babel, né? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desçamos, plural, tá bom? Bem, no texto de Êxodo, quando Deus fala com Moisés, ele não apresenta essas no plural. Daí, se fosse a ideia de passar a majestade, não teria também que usar essa pluralidade? qual texto específico? Deixa eu procurar. Enquanto isso, vamos ver Isaías 6:8. Vou colocar aqui, tá? Facilitar. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Nós já vimos esse texto na primeira aula, numa perspectiva, mas nós vamos ver a questão da Trindade aqui. Esse texto é bem curioso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Notem que aqui a palavra Senhor é só com S maiúsculo, né? Então é a tradução de Adonai, como o próprio texto está dizendo aí. As abas de suas vestes tinham o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. Então a gente vê a indicação do número 3, já no versículo 2 aqui. São 6 asas, e são 3 grupos de 2 asas, tá? 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés, 2 para voar, de cada um desses serafins. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra cheia da sua glória. O hebraico, um dos recursos da língua hebraica, esse texto foi escrito originalmente em hebraico, para a ideia de superlativo é repetição, tá? Pode ser Deus Altíssimo e pode ser uma repetição, tá? Então, se ele quer apenas, se esses serafins queriam apenas exaltar a santidade de Deus, eles podiam ter dito 2 vezes, ou ter dito 4 vezes. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles clamam 3 vezes. Então é outra indicação, outra apresentação do número 3 nesse texto aqui, tá? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aqui a palavra Yahvé, né? Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A fumaça que tipifica a presença de Deus, né? No Antigo Testamento. Então disse eu, o próprio Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, o fogo representando a purificação aí, e era uma bênção, né? Foi uma bênção para Isaías, que tiraram do altar com tenaz, tipo uma espécie de espeto de churrasco, vamos dizer assim. Com a brasa, tocou a minha boca e disse. É claro que isso não foi uma coisa literal, foi uma visão, né? Porque senão a boca dele ia ficar desconfigurada, né? Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Notem aqui para o verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Singular. Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Envia-me a mim. Então aqui ninguém argumenta na questão do plural majestático. Aqui nós vemos claramente a pessoas diferentes da Trindade falando. É apresentado o Senhor, Adonai, só com S maiúsculo, o Senhor, o nome Yahvé, com S maiúsculo, com todas as letras maiúsculas. Deus fala no singular e Deus fala no plural. Quem enviarei, quem há de ir por nós, tá? No Novo Testamento nós vemos que Deus envia Jesus Cristo
O Filho é enviado pelo Pai, e o Filho e o Pai enviam o Espírito. Tá? Então nós temos um texto aqui que fala sobre a pluralidade de Deus, pela primeira vez no Antigo Testamento associado com o número 3. Tá? Não é o único, mas é pela primeira vez. Ô Bruno, em questão do tabernáculo, você 3 com 4 mil, isso é uma relação com treinado? Deve ter. Tudo ali tem um símbolo. Se você prestar atenção, até uma cruz é desenhada ali, no formato da disposição. Tudo ali é apontando para Cristo. Tudo, de uma forma ou de outra. O texto que está falando, achou? Diga aí. Disse ainda mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Aí a mesma narração é feita pela mesma pessoa, Moisés. Sim. E se ele tivesse a ideia do plural majestade? do plural majestade, eu acho que ele iria usar novamente isso nesse texto. Pode ser que sim. Mas a ideia não é que Deus vai falar sempre no plural majestade, nem no Pentateuco nem no Antigo Testamento, tá? Mas que ele pode ter falado algumas vezes. Okay? Bem, vamos ver outro texto bíblico. Salmo 45, vou mostrar aqui, versos 6 e 7. Pode olhar para cá, olhar para aqui o texto. O salmista fala da pessoalidade de Deus, Deus tendo um Deus. Deus tendo um Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, ou seja, o teu reino é justo, sempre justo, a equidade é a ideia de justiça. Né? Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, nós vemos que a primeira vez que aparece aqui, Deus é notoriamente, nós sabemos isso hoje, tá gente? Com a revelação completa do Novo Testamento. É Deus Filho. Ele está se referindo a Deus Filho. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria. Deus Pai ungiu Deus Filho com óleo. Isso é o que confirma Atos 10:38, né? Eu ficava me confundendo com esse texto, porque eu achava assim, que ele estava falando. Por isso Deus, teu Deus, né? A técnica da... O teu Deus é meio do salmista, né? Mas não é não. Eu fico confuso com relação a isso aí. Eu achava Não fique mais. Eu também pensava nesse ponto. Então, mas não é, ele está falando para Deus. Por isso Deus, o teu Deus. Atos 10:38 fala isso, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E aí segue. 10:38. Atos 10:38. Tem outro texto no Antigo Testamento que é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo. Aquele salmo é qual, né? 45, versos 6 e 7. O Salmo 110 é o texto mais citado no Novo Testamento, tá? Eu terminei de escrever um livro agora sobre o uso do AT no NT. Mês que vem estará aqui, se Deus quiser. Para o dia 20 de setembro, mais ou menos, na revisão. E me surpreendi, na verdade, pensando que era mais fácil a questão, mas não é. Tem algumas passagens que são notoriamente tiradas do seu contexto original. Vou deixar só para provocar vocês como teólogos, não é a nossa matéria, né? Hermenêutica, mas, por exemplo, eu li Pentateuco, primeira vez, e aí depois estava lendo o Novo Testamento, e aí em 1 Coríntios 10, Paulo diz assim, que todos beberam da mesma rocha no deserto, e aquela rocha era Cristo. Tem uma coisa errada aqui, eu não li direito lá. Voltei e as duas passagens de novo, de Moisés tocando na rocha, ferindo na rocha 2 vezes. Não está batendo, não dá para saber que aqui é Cristo. Como é que esse cara sabe que é Cristo? Paulo, né? Até que eu perguntei para um amigo meu discipulador na época era um seminarista, e ele me explicou que é uma aplicação sobre Jesus, quando os autores do Novo Testamento têm um senso pleno, né?
os teólogos gostam de chamar em latim sensus plenior, que aquela rocha é Cristo. Mas sem Paulo a gente não tem como saber disso. Quando Mateus diz que, conforme profetizou Jeremias, e a passagem não tem Jeremias, é complicado também. Quando Tiago diz, por isso a Escritura diz, o Espírito que ele fez, é sem razão que o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme, não tem isso no Antigo Testamento. O que é que Tiago quer dizer com isso? São passagens combinadas, é como a gente falaria hoje, né? A Bíblia diz isso, e a gente não cita um versículo específico, mas cita o conteúdo da Escritura. Mas o mais invocado que eu achei, vamos dizer assim, mais difícil, mais complexo, esse de Jeremias, Mateus 27, 9, né? Eu já volto aqui, tá? Só para deixar, só para provocá-los. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel ali avaliaram. Sabe onde é que você vai encontrar isso aí? Não é em Jeremias. E eu sou ortodoxo, viu? Eu escrevi 2 livros defendendo a inspiração das Escrituras. Viu? Não creio que tenha erro na Bíblia, de maneira alguma, de nenhuma espécie, nem histórica, nem geográfica, nem nada. Mas isso aí você vai encontrar em Zacarias e não vai encontrar em Jeremias. O que raios Mateus disse que está em Jeremias? Foi difícil, mas eu cheguei a uma conclusão e eu não vou dizer para vocês não. Você precisa ler o livro. Não vou, não é a minha matéria, né? Mas achei muito curioso isso. Mas tem outra também aqui, deixa eu virar aqui para Marcos. Hã? Vocês estão aí, né, conversando. Mas um pouquinho. Mas você encontrou no próprio Jeremias algo que justificasse esse texto? Eu cheguei a uma conclusão que não vou dizer qual foi. Se eu disser, eu vou Estou alimentando. Vai comprar só casa. Vocês são seminaristas, eu estou provocando vocês para pesquisarem. É aqui, Marcos 1:2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Isso aí não está em Isaías, não. Vocês podem conferir. Voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, está em Isaías, mas a primeira parte não está. Então, como é que a gente explica isso? Eu já disse, não tem erro na Bíblia. Esse aqui eu achei interessante. Agora aqui, ó, que eu achei mais massa, vamos dizer assim, mais bacana de pesquisar foi o texto de Mateus, que é muito curioso, quase passa despercebido no nascimento do Senhor, que... Deixa eu botar aqui, senão... Diz assim, que quando Herodes mandou matar, fazer aquele infanticídio com as crianças até 2 anos, apareceu um anjo num sonho a José, mandando Jesus ir para o Egito. Não é isso? Aí Mateus diz que foi para se cumprir a profecia, que diz: do Egito chamei meu filho. Tem 3 questões aí. Primeiro, essa passagem é uma passagem de Oséias 11:1, que originalmente não é uma profecia, está no Pentateuco, é um texto histórico, não é profecia originalmente. Segundo, o Filho de Deus em Êxodo não é Jesus, é o povo. Mateus está dizendo que é em relação ao Filho de Deus, Jesus. Terceiro lugar, quando Deus diz isso lá em Êxodo: do Egito chamei meu filho, o povo está no Egito e Deus está fora. E aí o texto diz, e Moisés diz: do Egito chamei meu filho estava no Egito, eu estou chamando. Quando Mateus diz que é para que se cumprisse a profecia, é Deus no Egito e Jesus em Israel, e Deus chamando ele para o Egito. Se você prestar bem atenção no texto de Mateus 2, Mateus diz que o cumprimento da profecia não é quando ele volta para Israel, para se situar em Nazaré, mas é quando ele vai para o Egito. Tá?
Então, são 3 questões aí bem curiosas. E aí, vocês podem ler no meu livro. Vai chegar quanto? Setembro, se Deus quiser, dia 20 mais ou menos. Vamos lá. Estamos vendo sobre a Trindade aí. Então, eu só falei essas coisas, gente, para mostrar que não é fácil o estudo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá? Não é fácil, não. Tem coisa que é simples. O texto está aqui, citou aqui. Mas se você olhar bem direitinho, pode ser que não seja uma profecia, enfim. Tá? Esses 3 exemplos, eu acho que já são bem palpitantes, né? Vamos lá. Disse o Senhor ao meu Senhor. Vamos ver então que palavras são essas. É uma pessoa falando para outra. São 2 senhores. Quantos deuses existem? Quantos deuses existem? De acordo com a Bíblia? Mas são 2 senhores aí, são 2 pessoas. Disse, bem, não vou colocar o cursor ainda. Essa palavra aqui, ela é a tradução de qual palavra no hebraico? Yahvé. Yahvé. Aqui devia estar com S maiúsculo, mas não está. Aqui é que é Adonai. Tá? Então disse Yahvé ao meu Adonai. Disse Deus, aqui é o nome da pessoa de Deus, ao meu Senhor, ao meu Adonai. Ou seja, é Deus falando com Deus. Salmo 110:1. Salmo 110. 110:1. Deus disse para Deus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o que é que está acontecendo? É Deus Pai, olha para cá, por favor, só um minutinho. É Deus Pai. Eu vou mostrar na Bíblia, que a Bíblia, a gente não precisava do texto do Novo Testamento para explicar isso, já está muito claro, mas tem. É Deus Pai falando a Deus Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Vamos para ele. O Adonai não seria o primeiro S funcionário? Não. Vou te mostrar. Deveria estar maiúsculo, mas não está. Olha aí. Tá bom? Então tem tradução que está errada isso aí. Ok? No caso, no original, está mais maiúsculo. Não tem isso. É tudo minúsculo no original. Tudo minúsculo. Tá bom? Isso é uma questão de tradução, só para a gente identificar. Aonde é a Yahvé? Onde é a tradução. Tá bom? Não é uma questão da língua original, é uma questão da nossa língua. Tá bom? Hebreus capítulo 1. Aqui é uma defesa muito veemente que algum servo de Deus fez, com certeza não foi Paulo, em Hebreus, tá? Por que eu não acho que foi Paulo que escreveu Hebreus? Porque não faz o menor sentido Paulo, um rabino e agora um mestre cristão, já com muitos anos de experiência, um homem super organizado, escrever 13 cartas exatamente com a mesma estrutura: apresentação, saudação, agradecimento, louvor ou oração, doutrina e aplicação. Todas as cartas de Paulo seguem essa estrutura, as 13, e uma só ele fazer totalmente diferente. Faz o menor sentido. Então vamos lá. Vocês vão ver isso aí no Novo Testamento. Não sei se já viu. O autor, Hebreus, provavelmente é um sermão. Ele está pregando, ele está argumentando, tá? O autor aqui. E ele faz perguntas retóricas. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Deus já perguntou isso a qual dos anjos? Qual foi o anjo que Deus perguntou isso? Nenhum. Esse é o argumento. É uma pergunta retórica. Tá? Deus só fala isso para Jesus. Essas palavras, tu és meu filho, hoje te gerei, são citações do Antigo Testamento. E tem 2 questões aí. A primeira delas é que essas palavras eram ditas quando um rei entronizava o vice-regente, geralmente o filho, né? Então, ele pegava a coroa da sua cabeça, era ungido com óleo, o rei, o novo rei, colocava a coroa, o rei colocava a coroa no vice-regente e dizia para ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E a ideia nunca foi dizer que o cara foi gerado como a gente entende hoje a geração.
Nunca vai dizer que ele foi criado, a concepção, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Não é essa a ideia. Ele foi gerado como o rei. Tá bom? Esse versículo, eu não vou mudar aqui. Alguém lê para nós, por favor, Romanos 1,4. 1,4. Aleluia. Mateus 15. Por gentileza, leia. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Paulo está dizendo aí em Romanos que a prova definitiva e cabal que Jesus é o Filho de Deus é a ressurreição. Então, é nesse episódio da ressurreição que Deus Pai fala isso para Deus Filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, porque qualquer pessoa, um maluco, poderia dizer que era Deus, talvez até fazer alguns milagres e morrer. Quero ver ressuscitar. Então Jesus é definitivamente declarado como Filho de Deus, declarado, como diz aí, por meio da ressurreição. E essas palavras aqui de Deus são aplicadas a Jesus por ocasião da ressurreição. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Os teólogos sistemáticos falam dessa expressão aqui dizendo o seguinte, que o filho não foi criado, mas foi eternamente gerado. E essa geração tem relação não com sua criação, mas com sua realeza. Aquele texto de Provérbios que fala da sabedoria. Tem gente que faz alusão a Jesus, né? Aquela sabedoria e tal. E eu estava lá quando ele criou tal, a Bíblia, aquela coisa e tal. Mas só que a sabedoria diz que foi criada. Né? A gente pode associar aqui também a Jesus. De maneira alguma. Jesus não é criado, ele é criador. E a sabedoria no hebraico é feminino. Aí eu estou perguntando porque tem um texto lá no Novo Testamento que Cristo é sabedoria de Deus, né? Sim. O Albino, sabedoria de Deus. Aí eu liguei, será que? Mas logo vi que a sabedoria, ela mesma disse que foi criada. São contextos diferentes, né? É a mesma palavra com contexto diferente. É como Romanos 3,28 e Tiago 2,24. Romanos 3,28 diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Tiago 2,24 diz que o homem é justificado pela fé e as obras. Cada um está falando sobre a fé e a justificação, mas de perspectivas diferentes. No caso, Hebreus 13, ele vai recitar perfeitamente como está no Antigo Testamento. Exatamente. E outra vez foi citado, outra vez o Antigo Testamento diz, e lhe serei pai, e ele será filho, ou seja, Deus falando a Jesus. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Opa! A quem os anjos devem adorar? Só a Deus. Então, se esse camarada aqui, esse homem está sendo falado aqui, Deus diz sobre ele, tu és meu filho, eu te gerei, e os anjos devem adorá-lo, é sobre Jesus, e ele é Deus. Porque senão, o próprio Deus e o autor da carta aos Hebreus estaria ensinando aqui idolatria. Qual a referência desse texto que diz que todos os anjos o adoram? Deixa eu ver. Aqui. Tem uma referência aqui cruzada. 1:6. Deuteronômio 32:43. Deixa eu ver se é isso. Não é citado ipsis literis aqui não. Não. Qual é o texto? Esse aqui é Deuteronômio 32:43. Carlos, não é seu nome? Aquele lá é Hebreus 1:6. Verso 7. E quanto aos anjos diz, aqui é uma referência do Salmo 104, aqui eu sei. Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros lavaredas de fogo. Mas a seu filho, ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu trono, o trono do filho, que é chamado de Deus,
é muito explícito aqui, tá? Eu tenho uma referência dele, não sei Diz se aí. é esse aqui. Acho que é Salmo 97:7. Eu estou lendo aqui o Hebreus. Sejam confundidos todos os que servem a imagem de escultura, os que se gloriam dele, os prostituem diante dele, todos os deuses. Porque às vezes não é uma passagem literal, entendeu? Essa é a referência que tem na Bíblia. Ok, prestem atenção aqui, o verso 7 e o 8, veja só. Deus diz que os anjos, sobre os anjos, Deus diz o seguinte, ou ele diz que sobre os anjos Deus diz o seguinte: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros, é uma repetição aqui, os seus ministros são os próprios anjos, tá? Labareda de fogo. O autor quer dizer o seguinte, que com os anjos Deus faz o que quer. Ele transforma os anjos até em fenômenos da natureza, como vento e fogo. Tá bom? Então Deus pode transformar um anjo num vento, num fogo. Tá? Aquele fogo que acompanhava os judeus, os hebreus, à noite no deserto, pode ter sido um anjo. Com base nesse texto aqui. Aquela pessoa, não sei se eu falei aqui já, mas uma amiga minha ia cometer suicídio. Falei isso aqui? Não. Falei. E aí apareceu para ela um homem que era igual ao pastor da Assembleia de Deus perto da casa dela, que era morrido há 2 anos, né? Acho que foi na primeira aula que eu falei isso, né? Quem era aquele homem? Certamente um anjo, porque Deus faz dos seus anjos o que Ele quer. Mas sobre o filho não, porque o filho é Deus, tal como o Pai é. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vamos pular aqui para o verso 13. Aí ele cita o Salmo 110:1. Ora, a qual dos anjos jamais disse? Deus disse nunca sobre isso aqui, nunca a nenhum anjo isso aqui: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É o que você falou. É uma citação literal do Salmo 110:1. Tá bom? Resposta também, né? Que é o Filho de Deus aqui. Que é o filho, exatamente. Que é Deus falando dos filhos. Dizendo que não é anjos, seria o Filho de Deus, né? Seguindo a ideia do texto. Isso. Pelo afirma que não é anjos, seria Deus. Mostrando que Yahvé é Deus Pai ali naquele texto, e Senhor Adonai é Deus Filho. Ok? Alguma questão, irmãos? Vou seguir aqui, tá? No Novo Testamento, nós vemos as 3 pessoas aparecendo juntas aqui. Mateus 3:16. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos Jesus, Deus Filho, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e uma voz que falava: este é meu filho amado. Deus Pai falando. As 3 pessoas da Trindade juntas aí, no episódio do batismo de Jesus. Tá? Isso é a forma mais clara, né, Bruno? A forma o quê? Mais clara da evento. É que as 3 pessoas estão num episódio só, Bem destacado. e cada um atuando de uma maneira, né? As 3 pessoas não se confundem. Vamos lá. A ordem de Jesus, né, de batizar, é uma ordem trinitária, Mateus 28:19. Vocês conhecem, né? E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? É para batizar em nome das 3 pessoas da Trindade. Na própria bênção arônica, as 3 pessoas estão mencionadas aqui no Novo Testamento na chamada bênção apostólica, né? Aqui do texto que nós lemos no começo, de 2 Coríntios 13:13. Mas na bênção arônica também há uma ligação com o número 3, só que aparece só o nome Yahvé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti. O Senhor, a terceira vez, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tá? É apenas o nome Yahvé ali,
mas é uma fórmula tríplice. Com relação aos espíritos, já que ele é Deus, é isso, é bíblico, a gente adorar o Espírito Santo, orar ao Espírito Santo. É bíblico. É bíblico. A Bíblia registra oração a Deus Filho, 2 orações a Deus Filho, né? Está aqui em Atos, capítulo 7. Abram aí, por favor. Atos 7. 59 e 60. Alguém lê, por favor. Atos 7, 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O 60 diz: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Estas palavras adormeceram. Ok, Apocalipse 22, 20, por favor. Apocalipse 22, 20. Pode ler. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. É uma oração a Deus também. Embora não haja, Carlos, nenhum exemplo de oração no Novo Testamento ao Espírito Santo, nós percebemos que Ele é Deus também, e alguns atividades e atributos da divindade Ele também tem, os mesmos atributos e atividades. Então não tem nenhum problema. Deixa eu ler um trecho aqui de Miller. Ele diz assim: Ele alegou possuir, Jesus, né, o que propriamente pertence só a Deus. Ele falou dos anjos de Deus como seus anjos. Ele considerou o reino de Deus e os eleitos de Deus como seus. Além disso, declarou perdoar pecados. Os judeus reconheciam que somente Deus podia perdoar pecados e, consequentemente, acusaram de blasfêmia. Ele também alegou ter poder para julgar o mundo e para governar sobre ele. E também, isso aqui também é atribuído... Romanos 8, 26 e 27. Vamos chegar lá, só um minutinho. Isso também é atribuído ao Espírito Santo. Miller descreve aqui sobre o quarto evangelho. O quarto evangelho apresenta a evidência mais forte de uma trindade coigual. A fórmula tríplice aparece constantemente: Pai, Filho e Espírito. Ele dá as referências aqui, posso passar para vocês depois uma cópia. A interdinâmica entre as três pessoas transparece repetidamente. O Filho é enviado pelo Pai e vem dele. O Espírito é dado pelo Pai, é enviado da parte do Pai e vem do Pai. Contudo, o Filho está intimamente envolvido com a vinda do Espírito. Ele ora por sua vinda. O Pai envia o Espírito no nome do Filho. O Filho enviará o Espírito da parte do Pai. O Filho precisa ir para que ele possa enviar o Espírito. O ministério do Espírito é compreendido como continuação e desenvolvimento do ministério do Filho. É o Consolador, o outro Consolador. Ele trará à lembrança o que o Filho disse, no caso para escrever os Evangelhos, né? E ele dará testemunho do Filho. Ele declarará o que ele ouvir do Filho, glorificando assim o Filho. Então não vejo nenhum problema não, tá? De a gente dizer: ó Espírito Santo, nós te adoramos. É um só Deus em três pessoas. Você ia perguntar isso mesmo? Você ia falar antes? Diga aí. Não era isso, porque Diga. em Romanos 8, 26 e 27, Diga. ele diz que o Espírito Santo intercede pelos santos, né? Intercede. Mas Deus Pai e Deus Filho também está intercedendo nessa Mas passagem. essa questão, como o Carlos perguntou, se é bíblico, Mas nós oramos a Ele. Nós oramos a Ele. Alguns teólogos, algumas coisas que eu já li, que não era bíblico a gente fazer oração do Espírito Santo, nem adorar, né? Porque o Espírito Santo ele tem esse ministério de glorificar Jesus, de revelar Jesus, de apresentar Ele, e não receber o mérito. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. Ele cria. Ele regenera na salvação. Ele convence o pecador. Ele regenera. Ele batiza, né? Ele, Deus, não tem nenhum problema adorar a Deus, tá?
Um amigo meu que é pastor falou de um ex-testemunho de Jeová, chegou na igreja dele, ou foi na igreja dele, meu irmão, me desculpa, ou ele conversou com esse irmão no seminário, tá? Eu não lembro os detalhes. Aí eles estavam conversando sobre a Trindade. Ele disse: e agora, como é que você encara a Trindade? Ele disse: não, hoje eu creio na Trindade, eu creio que Deus como todos os cristãos creem, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito é Deus. Mas no começo, nos primeiros cultos que eu vinha, quando eu via algum irmão dizendo assim: ó Jesus, nós te adoramos, eu me estremecia por dentro, porque a vida toda eu fui criado como acreditando que isso era um pecado, era uma idolatria. E tanto é que esses textos que eu falei da oração a Deus Filho, ele está com a Bíblia do Testemunho de Jeová aí, está distorcido lá. Eu li isso ontem, está distorcido lá. Diz que Estevão fez um apelo a Jesus, não diz que ele orou a Jesus, tá? É difícil, né? É uma tradução sem vergonha mesmo, né? Tu tem assim, conhecimento acerca do pensamento de Caio Fábio, quando se diz respeito ao Espírito Santo, à Trindade em si? O que tu me diz sobre isso? Eu tenho a respeito de Caio Fábio sobre o que ele fala sobre a Bíblia. Ele diz: a Bíblia é um livro cheio de erro, tá? O livro de Atos é um livro cheio de porcaria. Muito da Bíblia não serve mais para nós hoje. Então essa é a opinião dele. O que vier depois de sair, para mim, é podridão, entendeu? Eu já vi algumas vezes ele falando sobre o Espírito Santo e sobre a Trindade em si. Pressupondo que seria invenções humanas, que é muita resposta para o que não tem resposta em si. Aí eu queria saber assim, minha opinião sobre a opinião dele, sobre a opinião dele. É que ele é um cara, um poço de amargura, cara. É veneno. Cada palavra que sai da boca de Caio Fábio é veneno para a alma dos ouvintes. Porque alguém que diz que a Bíblia é um livro cheio de erros não tem nada para ensinar sobre Deus. Nada. Menospreza os apóstolos, como se nós tivéssemos um Jesus sem apóstolos. É a doutrina apostólica, né? Ok. O apóstolo Paulo apresenta a Trindade. Como é? Eu digo que tudo foi construído em cima. Jesus não escreveu sobre si, né? Assim. Pois é, não escreveu nada, a não ser no chão. E a gente nem sabe o que foi. A única vez que aparece Jesus escrevendo lá na Bíblia é essa. Vamos lá. O apóstolo Paulo apresenta a Trindade nos seguintes textos, né? E é interessante, abram aí as Bíblias de vocês, na sequência que esses textos aparecem aí. Porque a sequência da Bíblia, às vezes, não é a sequência da teologia sistemática. Nós dizemos que Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade, Deus Filho é a segunda e Deus Espírito Santo é a terceira, apenas para organizar a nossa cabeça. Mas a Bíblia não tem essa sequência sempre. Por exemplo, a sequência aqui de 1 Coríntios 12 não é essa. É invertida. Invertida assim, a nossa sequência que é invertida, né? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Opa, o Espírito é mencionado antes aqui. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o pronome referente a Deus Filho. Não há. Vai ter que pegar o Paulo em casa. O Senhor é o pronome para Jesus aqui no Novo Testamento, usualmente, tá? Aqui é o Curios, né? Curios. E a diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. E depois ele vai falar só sobre o Espírito, né? Até o versículo 11. No 7, no 8 duas vezes, no 9 duas vezes e no 11. Tá? Segundo aos Coríntios 13:3 nós já lemos no começo. Abra no texto de Efésios. Quem pode ler esse texto, por favor? Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Até o 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ok. Então a Bíblia vai mostrando questões que aparentemente, como diz Miller Gerritsen, de longe parecem contraditórias. Jesus e Deus
Pai, de Jesus e o Pai são Deus, né? Mas não são dois deuses. Então, de longe parece contraditório, mas de perto não, quando nós olhamos as evidências bíblicas. Tá? Em 1 Pedro 1,2, né, as três pessoas são mencionadas juntas. Vamos ler essa passagem de 1 Pedro 1,2. Eu vou ler aqui, tá? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos lá. Professor, Diga. eu tenho uma curiosidade, qual a palavra original que ele usou? A palavra grega, o que o Pedro usou para a presciência. Prognostos. Até conhecido. Prognosis. A mesma de Romanos 8:29. A terminação é diferente, porque no grego a terminação é que muda. A língua grega é diferente da nossa, que é uma língua que declina o substantivo e tal, é diferente da nossa. Tá? Bem, queridos, vamos ver então as principais heresias em relação à Trindade. São 6, são 5, tá? Desculpa. Ao longo da história da igreja, essas heresias, sobretudo nos primeiros séculos, na época da Reforma, não teve muito debate sobre isso não, tá? A Igreja Católica Romana acredita como nós acreditamos na doutrina da Trindade, tá? Estou falando dos documentos do Vaticano, tá? Não do padre da paróquia perto da sua casa, tá? Primeira heresia é o modalismo. O modalismo diz o seguinte: existe só uma pessoa que se revela a nós de três formas diferentes, ou modos. Isso é chamado de modalismo, tá? A ideia é que o Deus do Antigo Testamento se revelou como Pai, no Novo Testamento se revelou como Filho e depois do Pentecostes se revelou como Espírito Santo. Entenderam? Ok, agora eu quero que vocês... Seria 3 sessões, tá? 3 sessões, 3 formas. Agora eu quero que vocês refutem isso aí biblicamente. Me provem que isso aí é uma heresia, usando a Bíblia. Os textos que mostram os três ao mesmo tempo. Por exemplo, o batismo de Jesus. Exatamente. Ficou claro o modalismo, né? O arianismo é a ideia das testemunhas de Jeová, tá bom? É assim mesmo. Modalismo. Arianismo. O termo vem de Ario, um bispo de Alexandria, né, cidade egípcia, que pregava que o Deus Filho foi em dado momento criado por Deus Pai. É assim que as testemunhas de Jeová acreditam, tá? Essa é a heresia. É uma heresia, a heresia ariana, como é chamada, tá? Que Jesus foi criado. Por isso eles usam Colossenses 1,15, que aliás está do mesmo jeito na minha Bíblia e na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Tá com ela aí? Abra aí, Colossenses 1,15, por favor. Colossenses 1,15 diz assim, gente: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí do verso 16 ao 20, é o mesmo texto aqui, vai falar sobre isso, mas vai dizer que que Jesus foi o Criador. Só que na Bíblia deles, o verso 15 está correto aqui, corretamente traduzido, mas eles distorceram os outros. O 16, o 17 e o 18 foram feitas, aí dizer, ele existe antes de todas as outras, aí eles colocam as outras, as palavras, as outras coisas, no intuito de dizer, Jesus foi criado tanto como qualquer coisa foi criada. Lê pra gente aí. Dos 15 é Só que criar primeiro. Hã? Igual as outras coisas, mas criar primeiro. Só A diferença seria essa. dos 15. Não, 1,15. Leu 15 e leu 16. Eu vou colocar aqui no texto, aqui no quadro. Peraí. Não lê agora não. Tá. Não lê não, pô. Tá. Por favor. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, que sejam tronos, que domínios, que governos, quer domínios, quer domínios, quer governo, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. No 17 ele vai dizer de novo isso, tá? Ele lê o 17, por favor. 17? Também ele já existia antes de todas as outras coisas, e por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. Obrigado, João. Então ele diz que Jesus foi o primeiro a ser criado e, como consequência, Jesus criou as outras coisas. Mas não é isso que Colossenses está dizendo, pelo contrário. E esse termo primogênito? O primogênito Eu acho que é por isso que eles fazem essa confusão. Mas veja só, há uma regra de interpretação de texto, né, que se aplica à Bíblia também, que é o seguinte: quando uma passagem bíblica aparentemente está contradizendo todas as outras, que nós chamamos de está contradizendo a unidade das Escrituras, logo a nossa interpretação dessa passagem está errada. Por exemplo, a Bíblia diz de ponta a ponta que a salvação é pela fé, não é isso? Se a gente lê alguma passagem na Bíblia que possivelmente esteja dizendo que a salvação não é pela fé, mas pelas obras, a gente tem que saber que essa nossa interpretação está errada. Não a passagem, mas a nossa interpretação. Que ela não está dizendo isso, porque Deus seria incoerente dizer em quase toda a Bíblia que a salvação é pela fé e um versículo só dizer que a salvação é pelas obras. Ok? Do mesmo jeito é Colossenses 1,15. Aparentemente está dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado, mas não é isso. Primogênito era o primeiro filho no Antigo Testamento, mas ele era um direito, era considerado um direito porque era uma honra. O filho primogênito recebia uma bênção para que ele fosse o sustentador dos pais na velhice, tá? Então a primogenitura está muito mais ligada ao sustento no caso dos pais do que a seu primeiro filho, até porque era um direito que poderia ser negociado. Lembram de quem? Pois é. Então, quando Paulo diz aqui que Jesus é o primogênito, e ele segue argumentando, ele segue dizendo, a palavra primogênito significa aqui não o primeiro filho, mas o sustentador, que é a ideia do primogênito. Ele fazia isso, ele sustentava. Só que Jesus não vai sustentar os pais, ele vai sustentar a criação. Se você ler do 15 ao 20, é isso que Paulo está argumentando aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é igualzinho a Deus. Ele é o sustentador de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. E aí vai mostrar que Jesus é o sustentador da criação, criador e sustentador. Eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com esse assunto assim. Chegou um TJ na escola e eu sou péssima de gravar o versículo. Eu sei que está na Bíblia, não sei se está em que lugar. Aí ele disse: olha, ele falou a palavra governo, não lembrei. Fala muito do governo, do novo governo, que isso vai acabar. E que eles iam ficar aqui. Aí na hora eu acredito que foi o próprio Deus que eu citei, a citação bíblica, que disse que Jesus nem aqui na terra vai colocar os pés. Vai haver um arrebatamento e ali mesmo ele. Aí ela ficou assim. E eles teimam com isso, né? Que vão ficar aqui, que vai ter um governo bom, que vai ter não sei o quê. Aí ele disse: meu Deus, foi 2 tipos de pessoas que eu encontrei. Essa foi lá em casa e um quando eu fui para um trabalho missionário com Adventista do sétimo dia, com um negócio do sábado. Hoje você tem que estudar realmente a Bíblia, sair catutando e pedir. Além disso aí, tem que ter o conhecimento teológico também, lógico, porque ajuda demais. Eles acreditam nos 144 mil lá de Apocalipse, né? Os 144 mil é os que vão reinar com Cristo no século, vai ajudar a governar as pessoas que ficarem na terra. Essa questão aí mas como já passou o número disso, eles estão dizendo agora que são 144 mil anciãos. É verdade. Que são os pastores lá, são chamados de anciãos. Dependendo da idade. Apocalipse 3,14 tem referência a Jesus em relação a que ele é o princípio da criação de Deus. Sim. Por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas. Aí isso aqui, começo, origem. Pode ser isso, mas não é isso que o contexto indica. Tá? Jesus não foi criado, ele é criador.
No arianismo aí, o testemunho de Jeová também, não acredito, ele se apega muito àquela passagem, acho que é em Lucas 22, que quando Jesus vai orar no Mutação de Vida, e ele relata ali, ele vai orar para quem? Para o Pai que está no céu. Se ele fosse Deus, ele orar para ele mesmo. Como é que ele se apega muito a esse texto? Como é que a gente refuta isso? Salmo 45, 6 e 7. Deus, o teu Deus, Deus Filho tem um Deus que é Deus Pai. E também seria a submissão do filho. A submissão temporal. Temporal. Tá. Bem, vamos seguir aqui. Para o arianismo, nem o Filho nem o Espírito Santo são sempre eternos, foram criados, né? As opiniões de Ariano foram condenadas no Conselho de Nicéia 325 depois de Cristo. Como é que a gente refuta o arianismo? João mesmo. Explique. O verbo chama com Deus, o verbo era Deus. Ok. Tem um texto que está na nossa Bíblia igualzinho na Bíblia da Testemunho de Jeová. Vou pedir para você ler novamente aí. Pode ser? Pode. 1 João 5,20. Anote isso, irmão. O texto do Evangelho também fala, eu e o Pai somos um. Mas eles vão dizer que é em unidade. Porque Jesus... corporalmente toda a dignidade tem esse texto também. Colossenses 2,9. Só que, veja só, quando a gente usa esse texto, eu e o Pai somos um, tem duas vezes esse texto no Evangelho de João. Eles vão dizer que as duas vezes é em relação à unidade, porque Jesus orou em João 17 também assim, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então Jesus, é claro, não estava orando para que os crentes sejam da divindade, não é isso? Não orou. Orou para serem um em unidade. Sim. Então eles vão dizer que esse é o argumento. O que é que eles dizem quando Tá. Jesus orou assim, para que eles sejam um, os discípulos, assim como eu e tu somos um ao Pai. Entendeu? Pronto. Jesus quer que os discípulos sejam participantes da divindade. Estou perguntando. Não. Então, ele quer que os discípulos sejam um em unidade. Por isso, a Testemunho de Jeová vão dizer o seguinte: Jesus estava orando ali ao Pai, que eles eram um em unidade, e não um no mesmo Deus. O que eles dizem quando... Só um minuto. Ficou claro? O que eles dizem quando o discípulo perguntou para ver Deus, e ele disse... Eu não lembro, tem que... Olha, a gente vai ter que dar uma aula só sobre Testemunho de Jeová, se for o caso. Não está fugindo está vendo o meu propósito, tá bom? Mostrando o Pai Mas eles distorcem as passagens bíblicas, por isso que... Mas esse texto aqui está igualzinho. Leia, por favor. Acompanhe no quadro 5,20, né? 5,20. Qual vocês é? Não, 1 João. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro, e nós estamos em união com aquele que é verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora senta e chora, Testemunho de Jeová. Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito, Gente, como é que a gente refuta o arianismo? João 1. Tá bom? Diga para nós, você ia falar. Não, beleza. Terceira heresia é o subordinacionismo. Diferente do arianismo, este conceito afirmava que o Filho era eterno e divino, mas a sua essência era diferente do Pai, no seu ser e nos seus atributos. Ou seja, o Filho era inferior ao Pai, uma espécie de Deus menor. Sem usar João 1, como é que a gente pode revelar isso aí? A ideia é que Deus, Filho, é subordinado, por isso é um Deus menor. Eu não sei onde está escrito. Talvez eu e o Pai somos um. Não, esse texto eu já expliquei agora. Pronto. Vamos sair, Apocalipse 8. Diga aí. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é todo poderoso. Acabou. Muito bom.
gostei. Jesus dizendo que é o Todo-Poderoso. Essa. Foi no queixo isso. Foi nocaute. Hã? Foi nocaute. Foi nocaute, esse eu gostei. Essa não estava na minha lista, não. Ok, vamos ver então outra heresia. O adocianismo. Ensina que Jesus viveu como um homem comum e na ocasião do seu batismo Deus o adotou como filho e assim passou a ter poderes sobrenaturais. Consequentemente, o adocianismo nega a eternidade de Cristo e sua essência divina. Geralmente, o adocianismo diz o seguinte também, tá? Que na ocasião do batismo, Jesus recebeu um Espírito chamado o Cristo. E este Espírito externo esteve sobre Jesus durante seu ministério e o capacitou para ensinar com sabedoria e fazer os milagres que fez. E aí, quando Jesus estava na cruz, o Cristo, que era nessa concepção aí, um Espírito à parte, saiu de Jesus. Por isso ele teria reclamado: Deus meu, por que me desamparaste? E sabe quem pregando sobre isso? Dizendo exatamente a explicação que eu estou dando? Pregador famoso, chamado Marco Feliciano. Essa mesma explicação que eu acabei de dar, ele deu defendendo, não refutando. A minha monografia no seminário foi sobre ele, né? Tive que ir assistir. Aqueles sermões dele maravilhosos. Lê livros dele, ele tem livros escritos. Eu ia enviar a cópia para ele, ele virou deputado federal. Parece melhor não mexer. A gente pode refutar o adocianismo. Vocês sabem, gente, vamos lá sem acanhamento. Eu acho que o mesmo texto que Jesus dá, ele é um princípio poderoso, né? A questão do adocianismo é a essência, né? Então, foquem na essência de Deus, na mão de Jesus sendo Deus. Bom, bem, eu falei do Espírito Santo ainda, eu quero falar do Espírito Santo, tá? Eu vim para dar aula sobre Cristologia também, tá? Não vai dar tempo. Hã? Não vou terminar aqui. Estou na página 3 ainda, são 6, mas não vou até lá, não vou ler tudo. A quinta heresia é o chamado triteísmo. Este é mais fácil. Este conceito é muito perigoso. Afirma que Deus são 3 pessoas, que cada pessoa é plenamente Deus, como nós vimos na definição. Porém, o diferencial é que o triteísmo afirma que existem 3 deuses. É a acusação das testemunhas de Jeová sobre nós. Dizem que nós somos triteístas. E o pessoal daquela igreja, que não sei se tem aqui em Bahia, que é Tabernáculo da Fé. Conhece? Quem acorda muito cedo, que liga a televisão. Sim, é no 5, né? É, aquele César Augusto. Fé Perfeita. Fé Perfeita. Muito modesto o nome do programa dele. Fé Perfeita. Mas bom aos curtos, Hã? é bom aos curtos, ele separa o homem de um lado e mulher do outro. Se for como na Assembleia de Deus, que tem um propósito de sair, tudo bem, né? Porque na Assembleia de Deus eles seguem a liturgia do começo, a liturgia da sinagoga, que homens sentam diferente, é diferente das mulheres. Mas na sinagoga era por um propósito. Na Assembleia de Deus era o seguinte: geralmente, quando eles chegam na igreja, eles oram. Quem chega antes do culto ou durante o culto, eles se ajoelham para orar. Então daí não é interessante sentar homens do mesmo lado das mulheres. Porque quando a gente ora, a gente fica naquela posição de joelho, né, com a bunda para cima. Então é melhor realmente mulher de um lado e homem do outro. Foi por isso que as Assembleias de Deus separaram no começo. Tá? Outra coisa, na Assembleia de Deus, as mulheres, na missão, né, não na madureza, as mulheres não podem usar calça, quando elas usam vestido ou saia. E se acerta no joelho, não cabe um homem que chegue no banco da frente, ele vai virar de costas para se ajoelhar e a mulher está de saia ali. Então não é sensato isso, né? Então é por isso que se separa homem de mulher na Assembleia de Deus. Mas lá ele é muito pior, né? O César Augusto afirma o seguinte sobre as mulheres. Me perdoem, irmãos, o que eu vou dizer, mas eu só estou repetindo as palavras dele. Claro que a gente não crê nisso, né? Mas é tão ofensivo que ele diz assim: que assim como uma cadela
exala aquele cheiro que deixa os cachorros loucos, né? Quando ele está no cio, é uma mulher que se veste de calça comprida. Um cara desse não tem o menor respeito por ninguém. Ele diz com um amigo, o pastor Pontes, lá do Seminário da Juventude, escreveu uma carta para ele há muitos anos, para repreendê-lo com esse tipo de afirmação, sabe? Ele disse: meu irmão, não sei se ele chamou de irmão, será, mas ele disse: meu amigo, respeite os cristãos, mulheres de Deus, senhoras idosas, homens de Deus mais antigos, assiste o seu programa de vez em quando, vê o senhor falando nesses temas na televisão, desse o respeito, escreveu. Aí uma vez a gente saiu para jantar, né, o pessoal do seminário, quando era o diretor na época, quando a gente saiu do restaurante, ele estava chegando com a família, né, César Augusto. Só pronto, você vai lá não apertar a mão dele, senão a gente se fala. Ele veio, ele deu oi, então. Eu dei da carta e provoquei. Ok. Vamos seguir? Mas a unção, né? Um modo de olho assim. Como é? A unção lá. Como é? Quem elogia o cara lá? Pegou um modo de olho assim, olha mesmo assim. A unção foi descendo na cabeça feita a bola de ar. Não, né? Colesterol não. Sei lá. A falta O azeite extraviza. Ô professor, por que criam tanta besteira? Porque no Piauí tinha um tal de Igreja do Véu. Até então eu não conhecia. Tem no Brasil todo. Não, eu digo assim, eu não conhecia de pertinho. Tá. Aí eles não dão a participação para outras pessoas. Né? Tem um padrão de vestido para entrar para as mulheres, até tamanho de salto. Mas, meu Deus do céu, você não entende bem assim. São coisas, eu acredito que criadas pelo homem. Apesar de Deus não. Porque pensa no besteirol que eu acho. A congregação cristã do Brasil é uma igreja profundamente organizada, né? Mas eles são muito sectários. Eles não aceitam oferta em cheque, só em dinheiro, que é para ninguém saber quem deu. Nem envelope. Se for envelope, seu nome, para que a pessoa não seja louvada por isso, pelo valor que deu, né? Eles prestam um relatório anual em papel mídia. Cada membro recebe um relatório anual de todas as entradas do país, todas as saídas e tudo mais. Eles não evangelizam, é a única denominação hipercalvinista do Brasil. Eles não evangelizam, eles dizem com todas as palavras: se Deus quiser salvar alguém, Ele vai trazer para cá. Então eles proíbem o estudo teológico também, e a pregação é feita assim, na hora. A decisão quem vai pregar. Quem vai pregar hoje é Carlos. Então quem vai para o culto vai pronto para pregar. E o pastor é quem diz: fulano, você vai pregar agora. Aí eles não aceitam seminário. Não, para que será? Mas lá também tem esse. A letra mata, irmão. Eu vou, tá. Mas também esclarece a mente, né? Não, isso é o argumento deles, irmão. Não tem nada a ver com estudar a Bíblia, esse texto. Eu estou dizendo isso por aí mesmo. Mas outra coisa, lá também eles são, como a gente vê algumas igrejas pequenas por aí, do reteté, como se chama? Eles são pentecostais e hipercalvinistas. É glória. Minha cabeça rodava, no meio do coração doía. Não entendo. Mas eles são assim, a congregação cristã do Brasil é a igreja do ferro, né? Vamos lá. Eu não vou parar hoje não, tá? Vou direto aqui, já são... Amém. Alguém quer parar 2 minutinhos para ir ao banheiro, alguma coisa? Vamos seguir, né? Já são 9 horas praticamente, vamos até 9h30, né? A definição de trindade apresentada acima é uma das mais importantes já apresentadas no meio cristão, eu concordo. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, há um só Deus. Quem decorou essa citação? A definição, alguém decorou? Sem colar. Decorou? Eu nem copiei, na verdade, agora. Tá. Mas eu já disse que vou pedir ela, Você né? pode colocar aí de novo para os idosos copiar aí. Os idosos, né? Eu vou pedir essa declaração, tá? Deus existe eternamente. Só Passagem pelo menos 3 pessoas. Tá aqui. Deus existe eternamente em 3 pessoas, como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Tá? Anotem para decorar. Tá? Eu estou falando sério, viu? Alternativamente, a primeira questão. Hã? Isso aí é alternativamente a primeira questão. O que você está falando, meu filho? A prova. Eu posso pedir isso oralmente também, tá? Vamos lá?
Lembrando que esse material, né? Jonas, seu nome, né? Jonas falou que não está aí, mas eu devo ter mandado. Mas eu posso mandar de novo. O resumo tem. O resumo. O senhor mandou um resumo. Porque esse material é em PDF. Sim. O senhor mandou é arquivo do outro. Mas eu O vou resumo tem um. É porque o resumo é Gruden. O resumo aquele é de Gruden mesmo. Isso aqui é baseado em Gruden, mas tem outras coisas. Mas eu vou mandar isso aí, tá bom? Ok? Então vamos lá. Deus existe em 3 pessoas, né? Nós vimos isso nas Escrituras. O Verbo estava com Deus, a glória que eu tinha contigo. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Tá? São pessoas da divindade. Deus existe em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito. Mas veja, o Pai não é o Filho nem é o Espírito, mas é Deus. O Filho não é o Espírito nem é o Pai, e o Espírito não é o Pai nem é o Filho. Tá? Então são 3 pessoas. Deus, quando nessa citação, Deus existe eternamente em 3 pessoas, eu não estou falando do Pai existe eternamente em 3 pessoas, eu estou falando Deus. Tá bom? Deus existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Tá bom? Não há confusão. Cada pessoa é plenamente Deus. A Bíblia fala disso, né? Nós já vimos a divindade do Pai, já vimos a divindade do Filho, né? Em muitos exemplos, até exemplos que não tem aqui. Mas vamos ver a divindade do Espírito Santo. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, por favor. O primeiro casal neopentecostal da igreja, né? 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então no verso 3 diz que eles mentiram ao Espírito Santo, e no verso 4 diz que eles mentiram a Deus. Tá? O Espírito Santo é Deus. Salmo 139, 7 e 8. Fala dos atributos de Deus sendo aplicados ao Espírito Santo. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, assim como Deus Pai é onipresente, Deus Espírito Santo também é onipresente. Tá? Aliás, Deus Filho também, claro. Em Mateus capítulo 18, ele diz assim: pois quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Ele está. Mesmo enquanto encarnado estava, se tivesse outro grupo se reunindo em nome de Jesus, ele estava lá também. Tá? Ele é onipresente. 1 Coríntios 2, essa referência que está no quadro. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus não revelou pelo Espírito. Nos revelou. E
Tá, No singular. No, tá bom. Eu pensei que você tinha dito não revelou. Me desculpe. Não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que neles está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito é onipresente, ele é Deus, Atos, ele é onipresente, Salmo 39, e ele é onisciente. O Espírito sabe tudo sobre Deus. Só Deus sabe tudo. O Espírito é Deus. João capítulo 3, versos 5 a 7. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí? Até o 7. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Tá. Então, o Espírito é quem regenera os pecadores. As pessoas nascem do Espírito de Deus. E tem outro texto que fala não sobre a divindade de Deus, do Espírito propriamente dito, mas da pessoalidade do Espírito, que é Efésios 4:30. Eu vou ler para vocês. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Então, até na Bíblia, o testemunho de Jeová está igual aqui: não entristeçais o Espírito de Deus, né? Porque eles dizem que, as testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, como aparece lá em Gênesis 1, né? E a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Mas olha, uma força não se entristece nem se alegra. Força é o que vai acontecer com você. Você vai ter muita força, 220 volts de força, se botar o dedo aqui, nessas saídas aqui. Isso é uma força. Não alegra, não entristece, não sopra, como o Espírito sopra em João 3 também. Não tem vontade. Mas o Espírito não, ele se entristece. Em Atos também, ele separar Paulo e Barnabé. O Espírito fala, isso, assim diz o Espírito Santo. Isso, exatamente. Bom, assim, a última questão é um só Deus, né? Nós já vimos isso, é o único Deus. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? A ideia é dos deuses criados por homens, né? Mas há um único Deus verdadeiro, né? João 17 fala isso também. Creio em ti só, como o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo. É João 17:3. A vida eterna é esta: que creio em ti como o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o único Deus que existe é Deus Criador. Por isso que adorar outro Deus fora de Deus, do Deus Trino, é pecado. Porque todos os outros deuses são invenções da mente humana, são fruto da idolatria humana. Amém? Bem, eu vou deixar aqui, irmão, para você copiar. Não, só a consideração do Tiago. Então, a Bíblia fala sobre isso. Há um só Deus, cada pessoa é plenamente Deus. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Na teologia nós organizamos em primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, embora não seja essa sequência que aparece sempre nas Escrituras. Eu li o texto aqui de 1 Coríntios 12, que a sequência é justamente o contrário: o Espírito, o Filho e o Pai, tá? Mas isso é para a gente organizar a nossa mente apenas, tá bom? A heresia sobre a Trindade, 5 grandes heresias, mas nós conseguimos refutar todas elas. Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Bem, Só aquele ponto de uma heresia que fala que eles consideram que Jesus é menor, né? sim. Em termos de
não que o Pai. Subordinacionismo, que é inferior. Tem um texto que fala que Jesus, que todas as coisas foram sujeitas a ele, né? Sim. Aí depois no final, até ele mesmo se sujeitará ao Pai. Sim. Né? Não sei se tem alguma ligação que a gente pode. Como é que a gente pode entender esse texto? Muito bem. A subordinação que a Bíblia fala que há entre as pessoas da Trindade é uma subordinação temporal. Enquanto Jesus estava encarnado, ele estava submisso ao Pai, se subordinando ao Pai para exercício do seu ministério terreno. Tá? Ele recebe do Pai ordens, ele executa as ordens do Pai, ele fala apenas o que ouve o Pai falar, ele faz o que ele vê o Pai fazer, e alguns textos mostram que essa subordinação será temporal. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, existindo em forma de Deus, não usurpou o fato de ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Assumiu temporariamente, tá? Porque a gente vê que o que Deus faz, o que Deus Pai faz, o que Deus Pai faz, Deus Filho também faz, como julgar, como enviar o Espírito, né? Eu li recentemente isso aqui, há poucos minutos. Então a subordinação na Trindade é uma subordinação temporária, tá bom? Então enquanto Jesus esteve aqui na Terra, ele estava subordinado ao Pai para exercício do seu ministério. Alguns falam que essa subordinação é eterna pelo título de pai e filho. Esse não é o entendimento das Escrituras. O entendimento de filho é justamente porque ele é parecido com o pai. É a expressão que, por exemplo, Paulo usa em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. A ideia de, assim como é o pai, é o filho, o filho parece com o pai. Hebreus também, capítulo 1, usa esse mesmo tipo de comparação, dizendo que ele é parecido com o pai, tá? Hebreus capítulo 1. Então, essa titulação que Deus usa para que a gente entenda como funciona a relação à Trindade é de uma subordinação temporária e não eterna, nem sempre eterna. Porque o texto ele dá uma imagem escatológica, né? Como fosse no futuro, depois de todas as coisas estiverem sujeitas a ele se sujeitará ao Pai. Tá. Depois de tudo isso é nada, depois de todo o processo, eu não sei se. Por isso que eu perguntei. Pouquíssimos teólogos acreditam na subordinação eterna do Filho, tá? Mas, veja só, como o Pai tem anjos, o Filho também tem, o reino é do Filho e do Pai, os eleitos também, ele perdoa pecados, como o Pai perdoa, as pessoas blasfemaram sobre ele tem poder para julgar o mundo. A ideia da subordinação futura... Essa aqui, 1 Coríntios 15, 28. Esse é o texto usado. Lê, por favor. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ele vai entregar toda a obra ao Pai. É exatamente o que Jesus disse para Maria Madalena nos Evangelhos, se não me engano, de João. Tá. Pega a caderneta, por favor. Quando Jesus ressuscita, nós já vimos que Jesus, quando morreu, quando Jesus morreu, foi para o céu, né? No entanto, quando ele ressuscita, ele diz para Maria Madalena o seguinte: não me detenhas ou não me toques, porque ele não foi ao Pai. Ele não tinha ido ao Pai ainda entregar toda a sua obra, todo o seu ministério. Ele vai fazer isso 40 dias depois, quando ele sobe em corpo glorificado. Então, a ideia, meu querido Carlos, é que Jesus vai entregar toda a obra para Deus. E aí acabou a subordinação. Essa subordinação não será eterna. Tá bom? Bruno, no caso, se aplicaria aquela parte escatológica que fala de Jesus sobre a sua volta. Ele diz que não sabe, somente o Pai. No caso, essa
Se encaixaria. Se encaixaria. A subordinação temporária. Enquanto o filho, ele não é que ele deixou de ser Deus, né? Isso não é possível. Deus não pode deixar de ser Deus. Mas ele não veio para exercer o papel da sua plenitude total, senão os homens não podiam nem vê-lo. E também ele não sabia de algumas coisas. Mas é complicado, né? Porque ele é todo poderoso e onisciente, né? Em outras situações ele demonstrou ter todo o poder, né? E todo conhecimento também. Isso, todo conhecimento. É uma ficha. Esse é um texto que a gente, né, está bem elucidado da mente da gente, para que a gente possa, né, assim, responder, de repente, algumas dúvidas, algumas questionamentos. Eu tinha alguma dúvida em relação a esses textos, sabe? Coloquei aqui. Tá bom. Até a gente vê assim, muito a questão de pecado e blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo, Sim. ela é tipo assim, como se fosse um pecado mais pesado, né? É imperdoável. É imperdoável. E é como se tipo, deixasse uma brecha para que eu blasfemasse contra Deus e blasfemasse contra Jesus. Entendeu? Para a distinção. Faz uma. Faz. Você pode pegar contra o pai, mas contra Deus você não deixa não. Como também faz distinção com o pecado que é para amor. Sim. Né? 1 João 5. Pois é, rapaz. Essa questão de pecado, muita gente tem pecado aí nas interpretações bíblicas, né? Há realmente distinções de pecados nas escrituras, né? João 19:11, Jesus diz que o maior pecado tem aquele que entregou o Filho de Deus, né? Que é Judas. Há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte, né? Porque na minha concepção são alguns pecados contextuais. Não há uma lista bíblica de pecados que serão punidos com a morte imediata, mas em alguns contextos, sim. Por exemplo, Ananias e Safira. Será que nesses 2000 anos de cristianismo ninguém enganou o pastor com ofertas? Enganou, é claro, tá? E não necessariamente morreram dentro da congregação, porque leia depois capítulo 5 de Atos, do 1 ao 15, como consequência daquilo ali, o que houve, né? Houve temor, houve milagres e houve crescimento da igreja, crescimento numérico. Naquele contexto, aquele pecado não foi tolerado, não foi pecado para a morte. O pecado de... Eu sei que já estou extrapolando o nosso assunto, mas tem coisa que vale a pena a gente conversar, né? O pecado da irreverência nascer em Corinto. Corinto era uma cidade pagã, né? Cidade que adorava outros deuses e tudo mais, e o cara não fazia discernimento entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Alguns tinham adoecido e outros tinham morrido por causa da irreverência. Será que ninguém mais na nossa igreja nunca tomou uma ceia em pecado? Tomou, com certeza, mas não morreu na hora, porque esse pecado para a morte é uma coisa contextual, né? Enfim. Essa questão do pecado produzir doenças é interessante também. Tiago ele vai ele diz que pode ser justamente falar disso, né? Se no caso seria o pecado natureza pecaminosa que nós temos desde Adão e o pecado praticado. Alguns pecados, algumas doenças são causa imediata de pecado, são resultado imediato de pecado. Pecou, adoeceu. É uma espécie de disciplina divina imediata. Certeza? Bem, eu vou fazer só a chamada.